Vamos verificar neste pequeno vídeo como proceder ao preenchimento do ponto 3 do anexo T. O ponto 3 não é que seja difícil, mas exige algum cuidado, na medida em que há aqui todo um conjunto de aspectos conceituais que convém dominar e perceber como é que a empresa se estrutura antes de proceder ao preenchimento desta documentação. Portanto, a empresa que está a ser reportada, vamos ter que identificar relativamente a essa empresa o número de técnicos que colaboram na área da higiene, segurança e saúde no trabalho, sejam eles internos, comuns ou partilhados, ou externos. Vamos basicamente indicar quantos médicos do trabalho existem, quantos enfermeiros, quantos técnicos superiores de SHT, quantos técnicos de SHT e outros profissionais. O que é que aqui devemos considerar como médico do trabalho? Aqui, como médico de trabalho, apenas poderemos considerar os que são licenciados em Medicina, com especialidade de Medicina do Trabalho, devidamente reconhecidos pela Ordem dos Médicos, o médico autorizado pelo parágrafo 2º do artigo 37 do Decreto número 47.512 de 1967, ou médico que tenha concluído o curso de Medicina do Trabalho antes de outubro de 2000, ou aquele a quem for reconhecida idoneidade técnica para o exercício destas funções. Pode-se consultar também, para efeitos de clarificação deste conceito, a Circular Normativa número 7/DSO, de 27 de maio de 2002. Já os enfermeiros são aqueles licenciados em enfermagem com experiência adequada que vão ajudar os médicos do trabalho no seu exercício profissional. Os técnicos superiores de SHT são os profissionais detentores de certificado de aptidão profissional de nível 5, emitido pela ACT ou pelos serviços competentes nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Os técnicos de SHT são os profissionais detentores de certificado de aptidão profissional de nível 3, emitido pela ACT ou serviços competentes das regiões autónomas dos Açores e da Madeira. No campo outro pessoal, podemos considerar outros profissionais que intervenham nestas áreas em específico, como os psicólogos do trabalho, como, por exemplo, os ergonomistas, entre outros profissionais. De seguida, vamos ter que identificar os profissionais respectivos. Ora, no ponto 1.2 temos o médico do trabalho. Vamos ter que saber qual é o nome do médico do trabalho afeta àquela estrutura, qual a cédula profissional detida pelo mesmo e o número de horas mensais que ele está afeto à estrutura de saúde. Relativamente aos técnicos de segurança e saúde no trabalho, vamos ter que identificar os nomes dos técnicos de segurança e higiene no trabalho e o número do respectivo certificado de aptidão profissional, colocando aqui nestas cédulas. Depois, relativamente ao diretor responsável de serviços, vamos ter que identificar também quem é a pessoa na empresa responsável pela área de segurança, colocando o nome e o número de contribuinte, e para a área da saúde aplicamos a mesma metodologia. Relativamente ao ponto do empregador, vamos ter aqui que preencher a identificação do empregador, caso ele tenha funções ao nível da área de higiene e segurança no trabalho. Portanto, quando o empregador exercer diretamente atividades no âmbito da segurança e saúde, obviamente que vamos ter que identificar o nome da pessoa e o número de autorização detida por ele mesmo. Se houver um trabalhador designado, obviamente que a lógica será a mesma. Vamos ter que identificar, obviamente, o nome do trabalhador com formação adequada para poder exercer como designado funções na área da saúde e higiene e, obviamente, que colocar também aqui o número de contribuinte. O ponto 1.7 só é preenchido no caso de a empresa recorrer ao serviço comum ou externo. No caso, portanto, da empresa ter identificado acima que recorre a um serviço comum ou externo de segurança e saúde no trabalho. Neste caso, deve colocar o nome do trabalhador em si e avançar com o preenchimento.
Depois, no campo 2, devemos identificar o respectivo número de identificação fiscal da entidade prestadora de serviços externos, porque estamos aqui, basicamente, a preencher este campo quando a empresa recorra a serviços externos. Portanto, caso recorra, terá que preencher obrigatoriamente o campo 2 para além do campo 1 e identificar para a área da saúde e da segurança o número de contribuinte da empresa, a designação e também o tipo. Para o tipo, há que identificar o código a colocar, consultando a tabela dos anexos